Existem histórias que desafiam não apenas a lógica policial, mas também a nossa ideia de realidade. Histórias em que cada testemunha conta apenas uma parte, em que cada gravação registra um pedaço de tempo que não deveria existir, e em que cada pista leva mais perguntas do que respostas. Hoje, vamos revisitar um dos casos mais enigmáticos e inquietantes já registrados no Brasil. Um caso que se tornou lenda urbana em algumas regiões, material de estudo em outras, e pesadelo para todos que se envolveram. O caso da passageira do assento 12. Tudo começou numa sexta-feira aparentemente comum, 18 de agosto de 2011. Eram 21h05 quando o ônibus interestadual 319 abriu as portas na plataforma 7 da rodoviária de Monte Real, uma cidade média do interior cercada por serras e longos trechos de estrada. O ônibus da empresa Gardasul faria uma viagem de 9 horas, rumo à capital, com paradas apenas em 3 cidades ao longo do percurso. Era uma rota tranquila, muito utilizada por estudantes, trabalhadores e famílias que buscavam um fim de semana prolongado. Entre os passageiros estava Larissa Alves de Moura, 27 anos, assistente de laboratório, conhecida por ser discreta, organizada e extremamente pontual. Ela havia comprado sua passagem com antecedência e, segundo sua família, estava indo para a capital visitar a irmã que havia acabado de ter um bebê. A viagem, para ela, seria comum. Apenas mais um deslocamento, apenas mais uma noite na estrada. Ela enviou sua última mensagem às 20h52, estou entrando no ônibus agora. A irmã respondeu com um coração. Mas Larissa nunca chegou. Quando o ônibus partiu às 21h20, havia 32 passageiros a bordo. A câmera interna registrou todos embarcando, inclusive Larissa. Ela aparece usando jeans, um casaco vinho, mochila preta e segurando uma garrafa de água. Entra sorrindo rapidamente para o motorista, valida o bilhete e segue pelo corredor até o assento 12, do lado esquerdo, na janela. O vídeo mostra claramente ela sentando, ajustando o cinto, encostando a cabeça na lateral e enviando uma última mensagem de áudio curta, provavelmente para sua irmã. Depois disso, ela guarda o celular na mochila e olha pela janela enquanto o ônibus se afasta da cidade. Nada parecia fora do normal. Mas foi nessa viagem que as coisas começaram a se desfazer. O ônibus seguiu pela estrada por quase uma hora sem qualquer ocorrência. Alguns passageiros dormiam, outros ouviam música, outros apenas observavam as luzes da rodovia pela janela. O motorista, Kleber Santana, relataria mais tarde que as condições eram excelentes, pouca chuva, tráfego leve, visibilidade perfeita. A última vez que alguém lembraria claramente de ter visto Larissa foi às 22h17, quando o passageiro do assento 11, um vendedor de ferramentas chamado Lúcio Fagundes, olhou para trás para pedir licença e passar ao banheiro. Ele viu Larissa dormindo, enrolada no casaco, aparentemente tranquila. Lúcio contou que ela estava com a cabeça inclinada para o vidro e o braço apoiado na lateral. Nada estranho. Nada alarmante. Mas quando ele voltou, apenas 3 minutos depois, algo mudou. Larissa não estava mais lá. No início, ele não percebeu imediatamente. Voltou para o assento 11, colocou o fone de ouvido novamente e continuou a viagem. Mas cerca de 15 minutos depois, estranhou o fato de a passageira do assento 12 continuar ausente. Ele chegou a acreditar que talvez ela tivesse ido ao banheiro, mas quando o ônibus fez sua primeira parada às 23h05, em um posto de combustíveis na cidade de Santa Verena, ele percebeu que algo estava errado. Todos os passageiros desceram, menos ela. Foi somente quando os funcionários do ônibus iniciaram a contagem padrão de passageiros, um procedimento rotineiro, que o sumiço se tornou evidente. No sistema, constavam 32 passageiros. No ônibus, havia 31. Larissa Alves de Moura simplesmente tinha desaparecido. Inicialmente, o motorista acreditou que ela poderia ter descido em algum ponto não autorizado. Mas isso era improvável. Além de a porta lateral permanecer travada durante o trajeto, todas as câmeras mostravam claramente que ninguém havia solicitado parada. Larissa entrou no ônibus. Larissa sentou. Mas em nenhum momento Larissa saiu. Durante a parada, os passageiros foram chamados individualmente, e foi aí que começaram os relatos que tornaram o caso ainda mais perturbador.
A passageira do assento 13, uma idosa chamada Dona Mercedes, afirmou ter ouvido algo como um estalo metálico aproximadamente 5 minutos antes da parada. Ela descreveu como um som que não combinava com o ônibus. Algo seco, rápido, como o clique de uma trava pesada sendo liberada. Afirmou também ter sentido um vento repentino, embora todas as janelas estivessem fechadas. Ao mesmo tempo, o jovem sentado no assento 10 relatou ter visto, pelo reflexo na janela, um vulto claro passando pelo corredor, mas quando se virou para olhar diretamente, não havia ninguém lá. Ele acreditou ser imaginação. Os passageiros estavam tensos, mas ainda havia esperança de que Larissa estivesse em algum lugar do posto. O motorista acionou a polícia local, e buscas foram iniciadas imediatamente. O local era relativamente pequeno e iluminado. Equipes procuraram nos banheiros, nas lojas, no estacionamento e até nos arredores, mas não havia sinal dela. A mochila, no entanto, estava no assento 12. Fechada. Intacta. E foi quando a polícia decidiu verificar a câmera interna do ônibus. A gravação mostrou exatamente o que todos já sabiam. Larissa entrou, sentou, ajeitou o casaco. E então, desapareceu. Não havia registro dela se levantando. Não havia registro dela caminhando. Não havia registro dela indo ao banheiro, conversando com alguém, mudando de lugar ou fazendo qualquer movimento suspeito. Ela simplesmente deixou de existir dentro daquele ônibus. O trecho das 22h17 às 22h19, porém, apresentou uma anomalia que ninguém esperava. Por 3 segundos, exatamente 3, a câmera interna sofreu um glitch. A imagem distorceu, apagou parcialmente e depois voltou. E quando retornou, Larissa já não estava mais no assento. A perícia técnica analisou a gravação e afirmou que o defeito não parecia ter sido causado por falha elétrica. Alguns especialistas sugeriram que poderia se tratar de uma interferência externa, mas não souberam especificar que tipo de interferência produziria um efeito tão localizado e tão sincronizado. Enquanto isso, a investigação avançava em outra direção. Ao checar as câmeras externas do ônibus, que registravam o lado de fora do veículo durante a viagem, os técnicos encontraram algo ainda mais bizarro. Às 22h18, exatos 15 segundos antes do glitch interno, um ponto branco surge no meio da estrada, como um reflexo intenso, por menos de 1 segundo. O reflexo não parecia vir de outro veículo. Não havia faróis, não havia carro, não havia movimento. Apenas uma mancha branca na estrada escura. E logo depois, a câmera interna falhou e Larissa desapareceu. As hipóteses começaram a se multiplicar. Sequestro? Impossível, não havia como alguém entrar ou sair do ônibus em alta velocidade sem ser visto. Fuga voluntária? Não havia motivo, Larissa não estava em crise, não tinha conflitos familiares, e iria visitar o sobrinho recém-nascido. Abdução? Alguns passageiros, inclusive, levantaram essa possibilidade, mas a polícia descartou imediatamente. Mas uma terceira hipótese começou a ser considerada silenciosamente pelos investigadores: interferência humana intencional, alguém mexendo no sistema de câmeras. Mas isso implicaria que alguém dentro do ônibus teria acesso aos equipamentos, algo que só funcionários treinados teriam. E nenhum deles estava envolvido. O segundo momento mais estranho do caso ocorreu quando os investigadores revistaram a mochila de Larissa. Entre roupas, documentos e itens pessoais, encontraram um envelope branco sem remetente. Dentro dele, uma única folha de papel com uma frase escrita à mão. Assento 12 nunca está vazio. A família negou que aquele bilhete tivesse sido colocado por Larissa. A caligrafia não correspondia à dela. E o envelope não existia na mochila quando ela saiu de casa. Nos dias seguintes, reportagens começaram a circular. O país inteiro ouviu falar da desaparecida do ônibus 319. A teoria de sequestro organizado ganhou força até que o motorista revelou um detalhe crucial, que acabaria se tornando o pivô da investigação. Naquela mesma rota, há exatamente 2 anos, outro passageiro havia desaparecido, também no assento 12. Na época, o caso foi tratado como fuga voluntária, pois o passageiro, um homem de 32 anos, tinha histórico de conflitos familiares.
Mas agora, com o desaparecimento de Larissa, a coincidência chamou a atenção. Os investigadores tentaram recuperar as gravações antigas, mas curiosamente, o único trecho de vídeo perdido naquela viagem foi justamente entre 22h15 e 22h20. Exatamente o mesmo intervalo em que Larissa sumiu. A essa altura, o caso deixou de ser tratado como desaparecimento comum e passou para a divisão de crimes especiais. A rota do ônibus foi reanalisada. O motorista foi reinquirido. Passageiros foram entrevistados diversas vezes. Cartões de crédito, celulares e registros de antenas foram rastreados. Nada indicava que Larissa estivesse viva em qualquer lugar do país. Seus dados simplesmente desapareceram, como se ela tivesse deixado de existir. Mas então surgiu o detalhe final, a peça mais assustadora de todo o quebra-cabeça. 4 dias após o desaparecimento, às 3h22 da manhã, a irmã de Larissa recebeu uma chamada de vídeo no celular. O número era desconhecido. Ela atendeu imediatamente. A chamada durou 2 segundos. A tela mostrou escuro absoluto, exceto por um único ponto de luz branca ao fundo, oscilando levemente. Não era um farol. Não era um celular. Não parecia se mover como uma lanterna. Era uma luz fixa, redonda, distante. E então, a chamada caiu. A polícia rastreou a origem da ligação. Veio de um ponto na rodovia, justamente o trecho onde o ônibus estava quando Larissa desapareceu. No exato quilômetro onde a câmera interna falhou. O caso da passageira do assento 12 permanece sem solução até hoje. Nenhuma nova pista surgiu. Nenhum corpo foi encontrado. Nenhum movimento, transação, cadastro ou sinal de vida foi detectado após aquela noite. E, até hoje, motoristas e passageiros afirmam que, em viagens noturnas pela Rota 319, o assento 12 permanece estranho. Alguns dizem sentir um frio repentino ao passar por ele. Outros juram ter visto uma figura sentada quando o ônibus passa pelos quilômetros 87 e 88, onde Larissa desapareceu. Mas quando olham de novo, o assento está vazio. Ou talvez não esteja. Como dizia o bilhete encontrado na mochila dela. Assento 12 nunca está vazio. Se você conhece casos parecidos, se já presenciou algo estranho em viagens noturnas, ou se acredita que existe mais nessa história do que foi revelado, deixe seu comentário. Quem sabe sua experiência traga um novo olhar para esse mistério. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os próximos casos inexplicáveis do Brasil. Porque ainda existe muito nesse país que ninguém ousa registrar, e algumas histórias nunca deveriam ser esquecidas. Até o próximo caso.